capítulo 17, no versículo de número 24. Mateus 17, versículo 24. Priscila, está um pouco baixo. Mateus 27, 24, vamos fazer a leitura, diz assim: Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele, Pedro. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas para não escandalizar-vos, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Ok? Vamos orar. Senhor, fortaleça os nossos corações. Fala conosco por meio dessa palavra. Que o Espírito Santo sobre nós e que nós possamos viver milagres da parte do Senhor, porque sem a sua graça nos visitando e operando e tocando, nós não conseguimos nada e não vamos em lugar nenhum. Por misericórdia rogamos, ó Deus, pelos teus sinais e maravilhas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse aqui é um texto que eu considero muito difícil. Eu já fiz uma projeção, desde que eu prego, eu já preguei mais de 2.300 vezes. Eu comecei a pregar em 2007. E esse aqui é um texto desafiador para qualquer pregador, um texto difícil. Aqui a gente leu na quarta passada que Jesus tinha encontrado um menino que tinha um demônio, ele expulsou aquele demônio. Nós falamos então que guerras espirituais existem. Depois dele expulsar o demônio, explicar para os discípulos que faltava oração, fé para eles, Jesus disse: Eu vou ser morto na mão dos pecadores. Partindo disso, eles desceram para a cidade de Cafarnaum, que é o que está escrito aí no primeiro verso que nós lemos, o verso 24. Cafarnaum foi o lugar que Jesus mais ficou. Ele honrou a palavra que ele disse, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um local fixo, mas o local em que ele mais passou dias, mais passou noites, foi na cidade de Cafarnaum. E aqui ele está descendo para essa cidade pela última vez, porque a partir daqui então agora nós vamos começar a ver algumas coisas, daqui para frente, sobre já a crucificação de Cristo e por aí vai. Ele vai dar mais alguns ensinos e aí nós vamos adentrar nisso. Então é a última vez que ele passa por essa cidade, a cidade de Cafarnaum. E ali então, quando ele passa, é meio como se ele estivesse passando batido, e os coletores de impostos chegam em Pedro e perguntam: Pedro, ele não paga imposto não? E assim, é interessante porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa por uma coisa aqui, que se a gente não se atentar bem, parece que ele nunca passou. Porque, sinceramente, uma das principais orações que eu já fiz na minha vida é: Senhor, me permita pregar a sua palavra sem ter que ficar tendo preocupações com dinheiro. Mas até nesse texto aqui, a gente vê o Cristo que acabou de curar um garoto endemoniado, que acabou de fazer uma viagem e desceu para a cidade de Cafarnaum pela última vez, tendo que lidar com questões relacionadas a dinheiro. Por isso o tema dessa mensagem é Jesus e as coisas comuns da vida.
ok? Jesus e as coisas comuns da vida. Então aqui Pedro ele é interpelado por esses homens, né? E por que existia esse imposto? A verdade é que existia o templo ali, o templo em que o povo adorava a Deus, os judeus, que foi reformado por Herodes. E desde de Moisés, lá no capítulo 30 de Êxodo, existe um mandamento que o quê? Que os judeus tinham que sustentar a manutenção do templo, porque senão o negócio ia, né, só se acabando. Então existia essa lei. Então desde que Neemias veio, restaurou os muros junto com Esdras, depois que Israel tinha sido destruído, essa prática voltou. Só que Roma também pegou parte dessa prática aqui, né? Então o que acontece? Sempre que alguém chegava ali em Cafarnaum, tinha que pagar 2 dracmas, né? Uma dracma é o valor do trabalho de um dia de um homem, né? Então 2 dracmas é o valor de 2 dias de trabalho. Então aqui Pedro tinha que pagar 2 dias de trabalho e Jesus tinha que pagar 2 dias de trabalho. Mas o que o texto aqui nos mostra é que eles não têm dinheiro. Tanto é que algo espetacular vai acontecer aqui no que a gente vai ver no prosseguir do texto. Mas a questão então é que esse imposto existia para a sustentação do templo, mas os homens começaram a usar também dessa sustentação do templo para tirarem proveito. Mas era uma lei de Deus, conforme Êxodo capítulo 30. Bom, então eles dizem: o mestre de vocês, ele não paga imposto no templo. Jesus, ele já tinha dito que na verdade esse templo aqui de Herodes poderia ser derrubado, que em 3 dias Jesus levantava outro. Porque a pregação de Jesus, aonde ele ia eu vou pregar, eu vou morrer, ressuscitar, e a minha ressurreição vai ser um novo templo, e todos vocês que crerem, confessarem os seus pecados, serão unidos a Deus de forma espiritual, serão sacerdotes eleitos por Deus, e não precisarão mais dos sacerdotes, dos sacrifícios. Vocês estarão numa nova ordem, porque um novo sacerdote entrou, uma nova lei entra, então eu vou estar lá. Então Jesus sempre pregava que ele era este templo que iria então de fato trazer espiritualidade para as pessoas. Mas aqui os homens o chamam, né? Chama Pedro à parte e pergunta: ele não vai pagar então essas 2 dracmas, né, que é o valor do imposto? Você também não vai pagar? E o texto então diz que Pedro responde: sim, nosso Senhor ele paga. E quando Pedro entrou em casa, Jesus foi quem começou a falar e disse: Pedro, de quem é que os homens cobram, não é? Com relação ao templo e às coisas de Deus? Dos outros ou dos filhos? E Pedro responde: é claro que é dos outros. E aí Jesus então ele fala a palavra mais importante, não é, deste texto que nós acabamos de ler, que está aqui no versículo de número 26, não é? Então os filhos estão isentos. Jesus diz: nós somos os filhos, a gente não precisaria pagar. Mas ele diz: mas para que ninguém se escandalize, aí ele vai falar outra coisa dizendo: nós temos que pagar. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui nos traz uma lição. Isso aqui me lembra do texto de Paulo, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo vai falar o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Existem coisas que não são pecados, mas que nós deixamos de fazer, porque algumas pessoas elas têm uma fé que vai ser o que? Tocada, e nós vamos simplesmente então levar um irmão ao tropeço. Lucas 17 diz, né, que sempre haverão tropeços, sempre haverão escândalos e pessoas que vão tropeçar na fé por causa desses que se escandalizaram. Mas ai de quem for motivo de tropeço. Aí Paulo então vai falar que tem muitas coisas que são lícitas. Ele diz, por exemplo, se você acredita que você pode comer carne, coma tranquilamente. Mas agora, se você estiver junto com pessoas que não acreditam que podem comer, ali naquele contexto deles ali, tinha muito sacrifício de carne para outros deuses, para entidades espirituais, é por isso que Paulo vai falar sobre isso. Aí ele vai dizer, então não coma, então não façam isso, evitem então o escândalo, evitem então prejudicar a fé dos mais fracos.
né? Então isso aqui é uma coisa muito importante que Cristo nos ensina a partir deste texto. Antes do milagre acontecer, nós vemos então um Jesus junto com os seus discípulos preocupados em não escandalizar as pessoas. Nós não podemos simplesmente aderir a esse estilo de vida de que, não, eu faço o que eu quero, pensem o que quiser. Não, nós temos uma reputação a zelar. Nós somos cristãos, nós não podemos viver de qualquer jeito. Esses dias eu repreendi um pastor na internet que pregava falando palavrão. E eu disse a ele, isso é errado, tu está usando de palavra torpe. Ele foi, me xingou e me bloqueou. Mas eu fui e o repreendi lá e tudo mais, mas ele me bloqueou. Então o que acontece? Nós temos uma reputação a zelar. A pessoa falando do Senhor, falando palavrão, xingando as pessoas, ofendendo as pessoas, sabe? Totalmente inadequado, não é? Para que elas não se escandalizem. Aqui eu aprendo com Jesus que Jesus ele é sensível, que ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem direitos, ele abre mão de alguns direitos para que outras pessoas então possam participar de direitos maiores. Isso é uma coisa muito importante mesmo, porque existem direitos que você tem, não é? Como por exemplo, você tem o direito de beber bebida alcoólica, mas em certos contextos seria bom você evitar para o quê? Para não escandalizar. Justamente porque existem o quê? Pessoas que vão se escandalizar na fé, e isso vai trazer um prejuízo muito grande, não é? Eu mesmo, eu estou sempre pregando de camiseta comprida, porque eu tenho tatuagens, e eu sei que nem todo mundo entende isso, não é? Então, para o quê? Para o bem das pessoas, eu privo a mim mesmo, para a glória de Deus, para que mais pessoas sejam participantes do que importa de verdade, que é a pregação da palavra. Eu não quero que ninguém fique preocupado e olhando para mim, eu quero que olhem para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, muitas vezes, Deus nos chama para que nós sejamos privados de algumas coisas, justamente para que mais pessoas se tornem participantes das coisas espirituais e das coisas que vêm deles. Então, a reflexão que eu vos chamo nessa noite é: nós temos escandalizado pessoas, porque nós já sabemos que ser um cristão não é você ter a obrigação de vestir roupa, de não pintar cabelo, não é nada dessas besteiras, desses usos e costumes, mas nós temos sim obrigações éticas, obrigações morais, de sermos pessoas que dão exemplo na sua vida, não é? Então eu preciso lhe perguntar isso, não é? A minha vida e a sua é motivo de exemplo para que a porta de Deus se abra para mais pessoas? Ou nós somos como os fariseus, que a Bíblia diz que eles ficavam no meio da porta, eles não entravam no céu e não deixavam ninguém entrar? Por quê? Porque eles pregavam as coisas e não praticavam, não é? Eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Eram sepulcros caiados, mortos por dentro, sem vida espiritual nenhuma. Então, nós não devemos e não podemos ser assim. Eu escrevi brevemente um textinho ali, mostrando em Provérbios, Salomão dizendo que o Senhor não deixa impune o homem que dá falso testemunho, certamente cairá sobre a ira de Deus. Muitas vezes a gente não tem se importado com algumas coisas que são sérias, como falso testemunho, como a mentira, não é? Como a difamação, coisas que estão no nosso dia a dia e que para nós parecem não fazer muito sentido, mas são coisas que o quê? Que fecham a porta dos céus, escandalizam as pessoas, e nós somos chamados ao quê? A ser este canal de luz, esse sal nessa terra, para abrir a porta do céu para mais pessoas. Nós não somos perfeitos, nós não vamos acertar sempre, mas nós somos chamados a abrir as portas dos céus. Aí você diz: pastor, eu estou cansado. O que eu entendo desse relato aqui que nós acabamos de ler, é que existe um certo tipo de cansaço, não é? Na trajetória aqui de Jesus e dos discípulos.
Eles vêm de uma trajetória longa, de 2 multiplicações de pães e peixes. Eles vêm de uma trajetória longa aqui, passando por tempestades no mar, curando demônios, expulsando enfermidades, andando de cidade em cidade, até eles chegarem neste lugar e terem que falar sobre uma coisa que é irrisória. Irrisória por quê? Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas cansa muito falar sobre dinheiro, cansa muito ter que pagar alguma coisa e não ter o dinheiro, cansa muito servir ao Senhor e mesmo assim ser dominado pelas angústias, não é? Da falta de dinheiro que por vezes vem sobre nós. Então aqui nós estamos diante desse texto, de um Jesus que diz: olha, para não escandalizar-vos, para não escandalizar eles, é isso aqui que você vai fazer. Olha, Cristo, ele convida, Pedro, os apóstolos, a ir pescar, e Jesus diz: o primeiro peixe que vocês pescarem, na boca dele existe uma moeda de 4 dracmas, você vai pagar o meu imposto e o seu, e aí o problema está resolvido. Cristo chama os discípulos a confiarem no sobrenatural para o suprimento das necessidades, justamente para que o quê? Para que outras pessoas não se escandalizem com a nossa falta de fé e com o nosso cansaço por falta de dinheiro. Está dando para entender? Eles estão aqui, eles não têm dinheiro, de fato. Jesus sim, ele tinha tesoureiro, Judas era tesoureiro, ele ganhava ofertas lá, muitas mulheres sustentavam o ministério de Cristo, mas aqui eles não têm dinheiro. E eles estão agora aqui, acabaram de chegar em Cafarnaum, estão com esse problema. E Jesus vai dizer o que para eles então? Confie no sobrenatural, vão lá e pesquem esse peixe, o dinheiro está lá e ninguém vai ficar escandalizado. Escute o que eu vou te dizer: a maioria dos escândalos que nós cristãos, de forma individual, não estou falando de igrejas não, cristãos de forma individual, a maioria dos escândalos que nós causamos nas pessoas é pela nossa incredulidade com relação às questões financeiras e materiais. Porque são nessas horas em que começa a faltar, em que Deus permite muitas vezes que a porta se feche, é que nós começamos a ficar nervosos, que nós começamos a brigar, que nós começamos a tomar atitudes impensadas, que nós começamos a difamar pessoas, que nós começamos a tomar decisões que escandalizam pessoas e fecham a porta do céu. E eu lhe pergunto: o que é mais importante, o Senhor suprir uma necessidade minha e sua, ou Ele abrir a porta do céu para mais pessoas que cruzarem o nosso caminho? Aí é que está. É sempre mais importante o Senhor abrir a porta do céu, porque essa vida acaba, mas o reino do céu prevalece para sempre. Então só existe uma alternativa quando nós nos vermos preocupados. E eu acho interessante o fato de Pedro estar envolvido nisso aqui, porque foi o próprio Pedro, que passou por vários momentos de ansiedade também. Jesus fez várias coisas por Pedro, como por exemplo quando ele curou a sogra de Pedro, que estava quase morrendo com uma febre fortíssima, o próprio Pedro que quase afogou lá quando tentou andar sobre as águas. É o mesmo Pedro que escreve em 1 Pedro capítulo 5, lá no versículo 6, que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele é quem tem cuidado de nós. Escute essa palavra que eu estou dizendo. Nós, como igreja, estamos passando por algum tipo de trabalho de Deus, onde Deus está permitindo com que algumas portas com relação a questões financeiras estejam meio bloqueadas. Mas escute o que eu estou te dizendo: Ele não se esqueceu de nós. Seja firme nesse momento, porque a Bíblia diz que quem se mostra frouxo no dia da angústia tem a força limitada. Provérbios 24:10. Então, se eu estou com dificuldades e começo a fazer um monte de coisa errada, eu me mostro frouxo e a minha força é limitada.
então eu saio da rota que Deus tem colocado. Confie nesse Deus que tem dito primeiro para você: não escandalize as pessoas pelo fato de você estar tendo preocupações que os pagãos têm. Os pagãos estão com medo de ficar sem roupa, de não ter dinheiro, de não poder realizar os seus sonhos. Os pagãos estão com esses medos, mas confie em mim, porque eu suprirei a necessidade de vocês. Cristo nos garantiu isso. Não escandalizem as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Eu digo isso até de certa forma. Por exemplo, vamos supor que alguém lhe deva, e você está numa situação complicada, precisando demais de um recurso financeiro, e você, como um cristão preocupado, nervoso, vai ligar essa pessoa, cobrar essa pessoa com ira, indignação, com xingamento, com brutalidade, com tudo aquilo. Não interessa se a pessoa vai dizer se você é um falso cristão e tudo mais. Isso é o de menos. A questão é que nós estamos fechando uma porta espiritual, e nós somos chamados para viver algo muito acima do que o dinheiro pode comprar. Escute isso que eu estou te dizendo. Eu estou pregando para nós, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para nós, para mim, para você, para a sua família. Deus, Ele sabe o que nós estamos vivendo, e Ele sabe a hora certa de dizer: Pedro, vá e pesque aquele peixe, porque vai sair uma moeda de lá que paga tudo o que você precisa nesse momento da sua vida. Eles estão cansados, e eu quero dizer isso então. A palavra não é longa hoje, mas o cansaço nos faz tomar muitas decisões erradas. O cansaço nos faz perder a cabeça. O cansaço nos faz muitas vezes agir de uma forma que nós nunca agiríamos. O cansaço faz a gente manifestar uma personalidade que a gente não tem, um caráter que não é nosso, sabe? Então, quando estiver cansado, lembre-se do Senhor que diz: espere no Senhor, porque Ele renovará suas forças, para que você possa voar mais alto que as águias, andar e não se cansar, correr e não se fadigar. Confie no Senhor, no Deus da providência, que disse através de Paulo que Ele supriria todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Filipenses capítulo 4, verso 19. Então, agora o Senhor está dizendo nessa noite: não escandalizem as pessoas. E se você apegar essa palavra no seu coração, amanhã o Senhor te dirá: vá e pesque aquele peixe e tire da boca dele tudo o que você precisa. É mais ou menos o que Deus disse para Josué: Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer milagre entre vocês. Hoje não está tendo, santificai-vos, amanhã um milagre vai vir entre vocês. Então, nós precisamos, Deus sabe que nós precisamos, Deus é o Senhor que cuida de nós. Não nos esqueçamos da sua santa palavra, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, aonde Ele nos encoraja a confiar na providência dEle, aonde Ele diz: os pássaros, eles sabem nem o dia que vão morrer, não sabem de onde vêm, para onde vão, eles nem plantar plantam, não trabalham, e eu supro as necessidades. Os lírios do campo, as plantas, as flores que nasce hoje, pode morrer amanhã, queimada pelo sol, pisoteada por um bicho. Eu sustento elas, disse o Senhor. Quanto mais a vocês, sustentarei vocês. O valor de vocês é muito maior do que o dos pardais, do que o dos pássaros. Eu cuidarei de vocês, não é? E Ele diz: busque o meu reino em primeiro lugar, e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino e a justiça aqui? Não escandalize as pessoas por causa das suas preocupações. Descanse o seu coração no Senhor. Eu vou repetir: vai para os pés do Senhor e diga: Senhor, não me deixe
escandalizar o Evangelho, não me deixe desonrar o Evangelho por causa de dinheiro, por falta dele, por preocupação, por nada disso. Me ajuda a esperar com paciência no Senhor, porque eu sei que existe um peixe que o Senhor separou e dentro dele tem exatamente o que eu preciso. Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua enviando provisões, Jesus continua trazendo do nada, quando a gente menos espera o que a gente precisa. Creia nessa palavra, nós precisamos crer. Essa palavra me desafia, e como pregador eu nem me lembro de ter, se algum dia eu preguei esse texto especificamente. Como eu disse, eu já preguei mais de 2.300 sermões, porque é uma palavra desafiadora, porque nós somos o que? É colocado diante de nós. E aí, o que você ama mais? O Evangelho ou as suas necessidades? Você vai ficar lutando para sair desse desconforto, ou você vai orar e esperar que o Senhor lhe mande pescar esse peixe? Entenda, nós não nascemos para ficar lutando para sair do desconforto. Às vezes Deus vai nos colocar em situações desconfortáveis e vai permitir a gente ficar lá por algum tempo. E tem um propósito, tem um projeto, como Ele fez com Jonas na barriga daquele peixe. Então, aceite esse momento, aceite, porque na hora certa é o Senhor que te tirará do desconforto e trará para você o que você precisa. E o texto diz: e Pedro foi lá, pescou, e o primeiro peixe que ele pescou, então veio essa moeda de 4 dracmas. Ele foi lá e entregou aos homens, e ele pagou o imposto dele e o imposto do nosso Jesus Cristo. Essas últimas palavras, elas marcam o meu coração, porque eu sei que Jesus Cristo, Ele tem, vamos dizer assim, o desejo de que os meus impostos sejam pagos também. Ele está preocupado com o quê? Com o que de fato é necessário que se cumpra na minha vida, com as necessidades que eu tenho. Ele não diz a Pedro: vai lá e só pague o meu. Vai lá, pague o meu e pague o seu. Eu estou com você nessa. Eu quero lhe sustentar nessa. Que o Senhor então aumente a nossa fé e nos ajude a acreditar que Ele é poderoso então para trazer sobre nós, essa dracma, essa condição, para que a nossa vida seja digna, para que o nosso nome seja limpo, para que a gente possa falar como Salomão no capítulo 7 de Eclesiastes: é melhor ter um nome bom, um nome limpo, do que ter muitos perfumes caros. É melhor você ter um nome limpo do que você ter vestes preciosas ou coisas nesse sentido. Então, nós estamos diante do Jesus que age no dia a dia, e é para esse Jesus que nós vamos orar. Um Jesus que que sente o nosso cansaço e que viveu esse cansaço, mas que deu vitória aos seus discípulos e nos dará também. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, para fazer essa oração.